Metrópole Entrevista. Doutora Sara Gama, prazer tê-la aqui de novo, mais uma vez, promotora de justiça, para falar de um assunto bem chato, né, doutora? Aliás, isso tem sido uma constante nesse mundo de hoje. Bom dia para a senhora. Bom dia, Zé. Infelizmente, eu sempre falando as motivações são sempre chatas, né? A gente tem conversado muito a respeito dessas discriminações que se praticam contra as mulheres e agora fomos todos surpreendidos com essas notícias a respeito de uma discriminação racial, né? É muito complicado isso. Mas estou sempre à sua disposição. Eu sei que estou dentro de um canal que oferta muito conhecimento, muito aprendizado para as pessoas, e é uma oportunidade muito boa da gente conversar. Isso é ótimo, doutora Sara. Doutora Sara, vamos lá. Direto ao assunto, como diz aquele programa. São alunos jovens, né, 17 anos de idade, nessa faixa etária, com cunho extremamente racista, as frases pesadas, macaco, preto a gente mata, que eu nunca pensei em ouvir isso na minha terra. Logo na minha terra, doutora Sara, que 80% da população é negra, né? Bom, enfim, como é que o Ministério Público, a senhora da área, vê um episódio tão lamentável como esse? Bom, eu tomei conhecimento ontem, logo cedo, através justamente das redes sociais, da mídia, né, que começou a viralizar essas conversas de WhatsApp, onde, como você mesmo chama atenção, são pessoas muito jovens. Isso foi o que mais me chocou, né? É pensar que tem uma geração ainda sem formação e que está praticando uma discriminação tão brutal, né? Porque não se admite mais você pensar numa sociedade minimamente evoluída, quando existe discriminação, seja por gênero, seja por condição social, seja por etnia, seja por raça. Não importa, as pessoas elas merecem respeito e nós temos que formar nossos jovens para que eles sejam, né, os cidadãos que amanhã estarão regendo esse país, regendo esse mundo, de uma forma muito mais equitativa, muito mais igualitária, uma forma que haja respeito pelas pessoas. Então, quando eu tomei conhecimento disso, a informação que veio até mim foi que aconteceu isso no âmbito de uma rede social, né, que alunos comentavam a respeito de uma festa e que se tratavam de pessoas jovens. Eu só não sabia exatamente a faixa etária, sabia que se tratavam de jovens. Então, por isso, nós imediatamente abrimos um procedimento dentro do Ministério Público para fazer essas apurações. A partir do momento em que foi aberto, eu solicitei, né, a intimação dessa escola. Inicialmente, eu soube que são outras escolas também, mas inicialmente nós tivemos essa notícia de que se tratava de um colégio particular aqui em Salvador, o qual eu mandei um ofício para que me explicasse exatamente o que estava acontecendo, inclusive para me trazer o nome e a faixa etária, né, desses jovens, para a gente saber se eles são inimputáveis ou não. Porque, em se tratando de jovens, né, se eles não tiverem 18 anos, a lei penal não vai atingi-los da forma como atinge um maior de idade. Eles poderão, sim, responder dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e ser aplicado contra eles alguma medida socioeducativa. Mas por isso é que a gente precisa apurar exatamente quem são os envolvidos e a faixa etária, porque às vezes tem algum jovem que já é maior de idade, né? Mas pelo que eu percebi inicialmente, isso vai ser realmente relocado para a área da infância e juventude, que tem a responsabilidade de apurar os atos infracionais praticados por essas pessoas dessa faixa de idade. Pois é, doutora Sara, eu fico imaginando o que se passa, né, na cabeça desses jovens para cometer um ato tão pesado e violento e cá para nós, né? Nojento, asqueroso, racismo brabo, bruto, pesado. Inacreditável. Agora, que tipo de medida é essa, hein, doutora, que a senhora acha que pode acontecer com esses jovens? Pelo menos a mínima, que a gente sabe que não vai chegar ao extremo, né? A mínima. Não vai. Mas veja só, o crime de racismo, que está previsto na Lei 7.716, de 89, ou seja, é uma lei que já tem 32 anos, ele prevê uma pena de 2 a 5 anos, né, para quem pratica o racismo. E existe, inclusive, duas qualificadoras nessa situação. Uma é o fato de que se trata o racismo, pelo visto, foi praticado contra outros jovens, ou seja, contra menores de idade, isso é uma qualificadora.
que faz com que aumente a pena em 1/3, e também a qualificadora de ter sido divulgado, né, ter sido incitado isso de uma forma que essa divulgação fosse ampla, que também qualifica o crime. Então, assim, existem duas qualificadoras dentro desse crime de racismo que foi possivelmente praticado por esses adolescentes. E o que é que vai acontecer? Como a lei penal, nós sabemos, né, que a questão da punição para alguém que comete o crime, ela só começa a vigir a partir dos 18 anos de idade, esses menores, eles poderão responder dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Ministério Público vai poder representar contra eles, se for o caso, como eu estou dizendo sempre, a gente precisa de autoria e materialidade para fazer qualquer tipo de ação dentro do âmbito criminal. Então, dentro das apurações, eu acho que vai haver como se chegar aos autores, como se provar, né, essa materialidade que, aliás, para mim está muito claro a partir do momento em que nós tivemos acesso a essas mensagens que foram trocadas entre eles, mas a partir desse momento, o que o Ministério Público pode fazer é justamente representar contra esses menores para que eles respondam a medida socioeducativa, que pode, inclusive, haver uma internação, né, numa casa dessas que são destinadas a menores que são infratores. Isso para um prazo máximo de 3 anos, mas tem que ser bem colocado dentro do processo legal, dentro de todas aquelas formas de defesa, que vai ser ampla defesa, que está aí dentro da Constituição. Enfim, os princípios serão observados para que, ao final, se chegando aos autores, né, provando-se que realmente foram eles que fizeram isso, o Ministério Público, dentro da área da infância e da juventude, possa representar contra eles uma medida socioeducativa. Pois é, doutora Sara, e a escola? Porque eu estudei nos Maristas durante muito tempo, depois eu fui para o Anchieta, fui para o Social. Em cada escola existe o SOI, Serviço de Orientação Educacional. O papel da escola nesse momento é muito importante. Não adianta você pegar um fato desse, jogar debaixo do tapete e dizer para os meninos, sumam uma semana que a mídia vai esquecer. Não estou dizendo que é a situação do Sartre, não estou dizendo, mas a maioria faz isso. Suma por uma semana e depois vocês voltam aqui, entendeu? Qual é o papel da escola, doutora Sara Gama, em relação a esse assunto? A escola, ela tem um papel também fundamental na formação desses jovens, né? Nós sabemos que os pais são os principais responsáveis, sem dúvida nenhuma, mas qualquer pessoa que tenha autoridade sobre esses jovens, qualquer pessoa maior capaz, ela também tem que ter esse compromisso. Nós vamos apurar justamente isso. O que está sendo colocado por essas escolas? Que tipo de projetos? Você falou bem, eu também estudei em colégios em que a gente estudava não só as matérias comuns, mas também ética, moral, como se conduzir em sociedade, como ter respeito pelo outro. Isso é fundamental. Então, assim, é preciso que a gente trabalhe isso. Nós estamos no mês de novembro, você chamou bem a atenção, Zé. Moramos numa cidade que é a cidade mais negra fora da África. É um desrespeito tão grande que, mesmo nós que não temos, né, na pele a cor negra, eu falo por mim, mas eu sou neta de negro, entendeu? Eu acho que todos nós temos esse compromisso, independente, né, da aparência que nós temos, porque se trata da nossa ancestralidade, se trata da nossa história, e nós exigimos esse respeito. Então, as escolas também têm esse papel, tá? Então, se a gente puder apurar que há uma negligência, que a escola não está sendo devidamente conduzindo muito bem isso, que está sendo omissa, ou que está, de alguma forma, cobertando, há uma responsabilidade civil, sim. Né? Há uma responsabilidade que pode chegar até elas. E que eu saiba, não foi somente essa escola. Pelo que eu entendi, se tratava de um grupo que era um grupo heterogêneo, porque tinham alunos de várias escolas fazendo alguns posicionamentos em relação à festa, né? Uma festa de encerramento e tal. Então, pode ser que existam outros autores que estejam vinculados a outras escolas também, e só com a apuração, só com a investigação, nós poderemos saber. Né? Mas é realmente um papel muito forte e uma responsabilidade muito grande. Enquanto educadores, enquanto dirigentes de uma instituição de ensino, nós temos responsabilidades também. Né? Eu tenho responsabilidade perante minhas filhas, perante hoje eu tenho responsabilidade perante meus netos, porque eu acho que essa formação ela vem muito dos exemplos que nós damos. Então, uma coisa que tem que ser bem dita. O que é que a escola está fazendo? Será que existem campanhas nesse sentido? Nós estamos em novembro, que se comemora, né, o dia, né, da consciência negra. Será que está sendo colocado isso? Será que esses alunos, essa integração entre alunos,
está sendo fomentada de uma forma que possa fazer uma participação igualitária. Tudo isso pode ser apurado, né? Mas é um processo que realmente, como eu estou dizendo, como todo procedimento, a gente, principalmente desde o Ministério Público, a gente prima muito pelo respeito aos princípios constitucionais e, claro, no momento em que se houver alguma coisa que aluda às escolas como responsáveis também por isso, tudo será devidamente apurado na forma que a lei permite. No caso aí, qual é o papel do Ministério Público, doutora Sara? É justamente esse. Nós abrimos já esse procedimento de apuração. Eu vou, né, inicialmente, como eu falei, eu já oficiei, já foi remetido um ofício para o Colégio Sartre, que foi aquele que inicialmente chegou até nós, mas não significa que seja somente essa escola, podem haver outras. E eu vou solicitar, eu já solicitei que, né, me traga o nome dessas pessoas que estão envolvidas e a idade, principalmente. A partir do momento em que ficar constatado que já é indícios de que se tratam de meninos menores de 18 anos, então a competência é deslocada para a coordenação que trata de crimes praticados por menores, né? Nós temos dentro do Ministério Público, isso está até por conta da própria lei, nós temos os setores que direcionam as investigações. Então, quando eu estou aguardando, né, hoje nessa promotoria de racismo, eu estou aguardando que venha esse retorno, venha essa resposta para poder declinar a competência, que certamente haverá apuração pela coordenação da infância e da juventude. A escola emitiu uma nota oficial somente depois de dias do acontecimento, falando sobre o episódio. A senhora leu a nota? Li. O que é que achou? Ela procura se isentar, né, naturalmente. E assim, Zé, vamos ser bastante honestos. Hoje, esses jovens têm acesso às redes sociais de uma forma muito fácil, né? Existe uma coisa dentro do direito que se chama a culpa invigilando, ou seja, os pais, como eu falei, os professores, as autoridades que têm uma ingerência sobre os responsáveis que têm ingerência sobre aqueles jovens, nós temos a obrigação de zelar, né, pela conduta dessas pessoas. Mas, assim, não vou dizer, você fica o dia inteiro vigiando o que seu filho coloca dentro de um grupo social, não. Não tem como. Não tem como. Não existe. Possibilidade zero. Eu sou pai de jovem de 17 anos, não tem como. Você tenta, mas não tem como. Pois é, então o que a gente tem que ver é, será que, por exemplo, um desses jovens, será que o ambiente familiar dele é propenso a isso? O que é que ele vê dentro de casa? Será que os pais, eles fomentam esse tipo de discriminação? Então, é assim, nós precisamos ter responsabilidade perante a formação desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, e é isso que nós vamos apurar, né? Porque, inclusive, há a possibilidade... Vou dar um exemplo aqui. Já me perguntaram até, será que os pais podem responder pelos filhos? Podem, se houver a comprovação de um nexo, né? Se a gente, por exemplo, quando você tem um filho menor de idade e você entrega a chave de um carro e esse filho vai e atropela ou mata alguém, os pais respondem. Sabe por quê? Porque houve aí um nexo mostrando que você não foi vigilante o suficiente e que você, de alguma forma, contribuiu para aquele resultado negativo. Exato. Então, isso tudo tem que ser exatamente apurado dentro de cada caso. Pelo que eu sei, inicialmente foram 7 rapazes, né, que foram afastados. Eu não soube de nenhuma mulher, nenhuma mocinha, mas o que não significa que a gente não vá descobrir depois. De qualquer maneira, esses 7 garotos, a gente vai ter que ouvi-los, né, ouvir também seus pais, saber exatamente a responsabilidade que pesa sobre cada família, né, em razão disso aí. Agora, eu volto a dizer, é lamentável você perceber uma faixa etária tão jovem, né? São pessoas... Como serão? Esses meninos estão aí agora comemorando Enem, né? Daqui a pouco eles estão como profissionais aí na sociedade. Será que vão ser os médicos que não vão atender as pessoas que são negras? Será que serão aquelas pessoas que discriminam, que são empresários e que não permitem, que colocam um código na sua loja quando entra uma pessoa negra na sua loja? Será que serão essas pessoas? Então é lamentável isso, tá? É lamentável. Mais do que a sensação da punição em si, o que é bom nisso aí é o alerta, né? É chamar a atenção que nós não podemos mais tolerar nenhum tipo de discriminação. Muito menos, como você bem colocou. Gente, Salvador, discriminação racial é patético, tá? É lamentável, é algo assim
é, eu fico procurando até adjetivos para dizer da minha indignação, mas é complicado até eu encontrar exatamente a palavra que defina esse sentimento. Vamos fazer com que essa apuração seja exemplar, no sentido de trazer para a sociedade o debate, a conversa, que as escolas todas se engajem nisso, todas, indistintamente, mesmo aquelas que não têm nada a ver, mesmo aquelas que fomentam a pacificidade da sociedade, aquelas que fomentam a não discriminação, vamos majorar isso aí, vamos fazer com que essas campanhas sejam mais ostensivas, né, com que os jovens entendam que essa igualdade ela é fundamental, porque, além de tudo, são seres humanos como outros qualquer, não existe essa discriminação, né? Não existe essa diferença, essa superioridade que, infelizmente, ainda está sendo fomentada. Doutora Sara, para terminar, nós estamos vivendo, né, uma fase de 4 anos para cá, uma época de ódio, né, um discurso de ódio, de sangue, de negacionismo, de piadas homofóbicas violentas, partindo do próprio Congresso, do Planalto, dos filhinhos do presidente, que tudo é uma piada homofóbica, sabe? A senhora acha que isso tem influência sobre esses jovens? Eu acho o seguinte, quando você é uma pessoa pública, e aí eu não estou me colocando, eu não estou posicionando apenas os congressistas, os gestores, mas é todos nós que estamos aqui, você é uma pessoa pública, você sabe que quando você abre a boca e fala alguma coisa, você influencia. Eu sou uma pessoa pública, porque eu faço parte, né, de uma instituição pública, então a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente diz. Eu não tenho dúvida de que há uma influência, sim, porque, na verdade, no momento em que você vê as pessoas que são referências trazerem um discurso que é um discurso de discriminação, é lógico que você vai se sentir, de alguma forma, você vai perceber que você tem um esteio, você tem uma base para chegar lá e colocar também aquelas ideias, né, que já não cabem, mas que, de alguma maneira, ainda existem, infelizmente ainda existem. Então, nós precisamos trabalhar muito com essa educação, no sentido de que as pessoas todas são responsáveis por todos. E, sem dúvida nenhuma, quem está no topo, quem está formando, né, a cabeça das pessoas, elas têm uma responsabilidade ainda maior. Eu sempre achei, né, eu até discutia muito isso, eu sempre achei que pessoas que ocupam cargos públicos, elas deveria haver até uma majoração em determinados crimes, né, porque eu acho que a responsabilidade é muito maior. Né? Você usufrui de benefícios, então você também tem que ter uma responsabilidade ainda maior perante a coletividade, perante a sociedade a qual você representa. Não tenho a menor dúvida de que a gente precisa muito trabalhar isso. Doutora Sara, muito obrigado de verdade, obrigado mesmo. Parece que vamos estar aí, a Elaine, de coordenadora de comunicação do MP, tá fazendo essa ponte aí para que a gente possa voltar a se encontrar meio-dia na televisão. É importante uma palavra da senhora e é muito importante que esses jovens aprendam a lição, né? Porque no momento quem está sofrendo são os pais. Eu tenho certeza que os pais estão sem dormir diante de um furacão de mídia desse, né? Tudo centrado neles. Ministério Público, Infância e Juventude, escola, afastados, serão chamados. Eu queria entender e ouvir os pais. Os pais, obviamente que não vão querer falar, mas eu queria entender qual é a posição dos pais agora. Meu Deus, o que é que eu faço? Porque de imediato os pais fazem isso. Por que você fez isso? Você sabe o que é rede social? Racismo é crime. Não lhe querer é assim, não é assim que aqui em casa não é assim. Olha o que você fez. E eu tenho certeza que isso é influência, sabe, doutora Sara? Nesse mundo que a gente está vivendo de sangue, de ódio, de tanta briga, de tanta guerra, né? Eu acho que é muito isso aí. Aí eu quero me destacar criticando isso, porque eu vou aparecer mais do que X. Enfim, a gente vai acompanhar de perto esse caso, doutora. Tá bom. Eu estarei sempre à disposição, né, e dizendo isso. Eu lamento pelos pais, lamento de verdade. Eu, como mãe, eu imagino o sentimento desses pais que foram surpreendidos com a situação dessa, né? E dizer que dentro do Ministério Público as apurações serão feitas na maior lisura possível, dando a eles a oportunidade da defesa, para que a gente possa realmente ver qual é a melhor medida,
Mais do que, como eu falo, a punição é importante porque ela é uma punição educativa, mas mais do que isso, nós precisamos trazer à baila esse diálogo e fazer com que a sociedade adira à ideia de que racismo ele não cabe mais, né? Não há como nós evoluirmos com uma ideia tão ínfima de discriminação de alguém em razão da sua cor. Obrigada, Zé. Tchau, doutor. Um abração para a senhora.